Bom, boa tarde a todos. Então, meu nome é Jonas, faço parte do programa de doutorado há algum tempo. Espero terminá-lo ainda em vida, né? Mas agora está... Ainda se termina. Tudo termina, se não termina, enfim, agradeço o convite, então, né, por participar, enfim. A minha tese, então, ela já foi qualificada, enfim, a gente está só em fase final, marca datas, enfim, para apresentação e tal. Com o título da aplicação de técnicas de imputação de dados no ambiente das smart grids. Nós começamos, na verdade, com um projeto de tese um pouquinho diferenciado, que era utilizar dados, né, uma concessionária de energia para tomar decisões sobre algum gerenciais, enfim, sobre alguma... Enfim, para a concessionária utilizar. Só que quando a gente conseguiu, começou a ver os dados, a gente viu que tinha bastante falhas, né? Essas falhas decorrentes da aquisição, transmissão, enfim, né? E a ideia que a gente teve é tentar tratar esses dados, quando a gente tentar tomar decisão em cima de alguns dados, sendo que esses dados possuem erros, falhas, né? Então, nossa ideia é tentar trabalhar com esses dados, melhorar um pouco esses dados, fazer com que eles não se percam, né, informações, né? E para isso a gente vai trabalhar com técnicas de imputação, ou seja, a substituição de dados faltantes, né, no âmbito das smart grids. E o nosso problema principal de pesquisa é o quê? Quais as técnicas de imputação podem fazer isso? Imputar qualquer input, qualquer algoritmo imputa. Agora, imputar bem feito já não é bem assim, certo? Bem rápido, então, só para situar, existe o sistema elétrico de potência, o SEP, né, que é composto por geração, transmissão, distribuição, enfim, onde a concessionária de energia faz parte, né, na parte da distribuição, enfim, né, da parte de faturamento e tal, né. Essa parte das transmissões de energia, agora já entrando no âmbito das smart grids, que acaba transformando essa forma tradicional de energia, né, agregando sensores, agregando formas de verificação de rede, equipamentos, enfim, né, trazendo mais informações para a nossa rede. As smart grids, então, elas têm como características principais, então, essa geração de dados, seja através de sensores, por exemplo, a aquisição de dados, a transmissão deles, né, essas informações, o próprio armazenamento e o processamento dos dados, né, seria o caso, receber essas informações e trabalhar nelas, não só para alarmar alguma coisa, mas utilizar para gerar alguma informação para a própria concessionária, por exemplo, né? Esse acúmulo excessivo de dados, não só no setor elétrico, mas em todos os setores, né, a gente tem conhecido como Big Data, ou seja, essa quantidade enorme de dados que cada vez mais aumenta, né? Principalmente no setor elétrico, né? Com essas utilizações de sensores, enfim, né? O Big Data, na verdade, é caracterizado basicamente pelos 5 Vs, né? Que eu tenho como um dos Vs o volume, né? Ou seja, essa quantidade excessiva de dados trabalhados, tratados, armazenados. A velocidade com que esses dados são aquisitados, né? Ou armazenados, ou seja, essa quantidade não pode atrasar também. A variedade, ou seja, a grande quantidade de grandezas que eu tenho, né, dentro dessas informações. A veracidade, ou seja, o quanto desses dados são corretos ou não, dentro de algum range, por exemplo, né, e o valor deles, ou seja, se esses dados vão agregar ou não vão agregar algum valor à informação que eu quero receber ou quero trabalhar, enfim, para algum fim da concessionária. O tratamento desses dados não pode ser feito por técnicas tradicionais, né? Justamente pela quantidade, pela demora, né? Pela rapidez, enfim, tem que ser feito. Então, entra as técnicas do Big Data Analytics para fazer isso, né? Porém, para serem feitas as técnicas de obtenção de informações, enfim, quanto a isso, existem alguns problemas nos dados, né? Na base dos dados, né? Que seriam o quê? Os dados serem redundantes. A Smart Grid, por exemplo, possui vários sensores em vários momentos, em vários locais, enfim, então acaba acontecendo que os dados acabam se repetindo, né? Dados relevantes, uma quantidade excessiva de dados que eu não vou precisar de todos eles para obter alguma informação, alguns acabam até atrapalhando. Dados incompletos, aqueles dados que por algum motivo, seja por transmissão, falhas de equipamento no rádio de geração, enfim, não são gravados com erros, enfim, né? Ou com alguma discrepância. Dados incorretos também, dados inconsistentes. Então, são várias informações, vários problemas que são feitos, né, ou acabam gerando problemas na análise desses dados.
A própria obtenção do conhecimento, ela que vem dos dados já crus, no caso, né? Passando por várias seleções, processamentos, enfim, né? Até chegar no momento que eu consigo utilizar esses dados num formato de informações, visualizar essas informações num formato que eu consiga tomar alguma decisão, por exemplo, né? Ou ter conhecimento em relação a isso. Ou seja, eu tenho dados de qualidade para chegar nisso. Né? E muitas vezes a minha base de dados aqui já não tem esses dados. Uma qualidade muito interessante. No nosso caso, então, a gente trabalhou com dados de uma subestação subterrânea da Serra em Porto Alegre, né? Onde trabalhamos com algumas das grandezas, sensores armazenados lá, trabalhamos com 11 grandezas analógicas, né? De tensões, corrente e temperatura, né? E a gente viu que tinha alguns problemas na obtenção dos dados, algumas informações que acabaram faltavam. Essas informações a gente acaba chamando na literatura de variáveis ausentes, dados faltantes, enfim, né? Que seria o caso de eu ter aqui uma comparação de registros completos e incompletos, que poderia ser ou algum dado que realmente não foi armazenado, ou algum dado que veio com algum problema e foi descartado, ou simplesmente dados que fora do range, né, do limite, né? Eu estou esperando dados com um certo valor e ele vem com uma discrepância muito alta ou muito baixa, né, em relação ao valor que eu espero. Existem formas e técnicas para trabalhar com essas informações inválidas, né? Por exemplo, eu posso trabalhar com técnicas de deleção, que é uma das coisas mais utilizadas, que é simplesmente ignorar os dados. Os dados têm problema, vamos ignorar, né? Vamos pegar os dados só, os completos, enfim, faz um testezinho lá, os dados que têm problema, joga fora, né? Mas isso é o que acontece. Como são muitas informações que acontecem nisso, é uma potencial perda de informações, futuras informações, né? Coisas que eu poderia trabalhar ou verificar depois acaba dando alguma discrepância no resultado final, né? Então, uma das coisas que são utilizadas são as técnicas baseadas em substituição, ou seja, eu pegar essas informações que me faltam, que falham, e inserir valores válidos ali dentro, né? Válidos dentro do esperado, né? Fazendo uma revisão da literatura, a gente viu algumas categorizações em relação a isso, né? Em técnicas baseadas em estatística e baseadas em aprendizagem da máquina. A gente escolheu, então, fazer em cima de 4 técnicas, né? Ou seja, 2 de cada. Se o Salsa não falar que vai acabar a bateria, não acaba, então não faz. Então, continuando, então. A gente viu que a categorização em relação às imputações são em 2 tipos, né? As baseadas em estatística e as baseadas em aprendizagem da máquina. A nossa ideia era pegar 4 técnicas, né? Então, escolhemos pegar 2 de cada. Como é que nós escolhemos as técnicas? A gente viu artigos que fizeram pesquisas em outros artigos pela quantificação e viram que a imputação mais utilizada da parte estatística em todos é a média e mediana, né? Disparado que mais é utilizado. E a gente optou pela mediana, né? E outra das técnicas bastante utilizada é a LOCF, que seria a do registro prévio, né? Ou seja, mantém o registro, caso exista uma falha, alguma coisa, pega o anterior, né? Bastante utilizado no caso dos registros elétricos, quando existe alguma falha do equipamento, por exemplo, e congela os dados, né? Então, o dado não vai vazio em alguns equipamentos que têm essa configuração, e simplesmente congela o valor anterior. Das baseadas em aprendizagem de máquina, então a gente tem o KNN, né, que é o cavezinho mais próximo, e uma das técnicas muito boas utilizadas é o baseado em algoritmo de Akima, né, que utiliza uma polarização cúbica, enfim, né. Quando a gente foi fazer a aplicação no MATLAB, nós vimos que o MATLAB tinha uma versão da Akima chamada Makima, né, para suavizar algumas curvas, enfim, né? E a gente acabou utilizando o Makima para o estudo ao invés do algoritmo de Akima, né? Quando a gente foi montar a base de dados, nós tínhamos um universo de 70 subestações, né? Subterrâneas, enfim. E a nossa ideia era pegar uma sequência, um conjunto grande de dados ininterruptos sem falhas, imputar algumas falhas também, né, e verificar depois a relação entre o valor simulado das técnicas e o valor original. Só que quando a gente foi ver isso, a gente não conseguiu muito tempo, justamente porque a gente viu que existem muitas falhas mesmo,
nessa aquisição dos dados. Pra vocês terem uma ideia, nós conseguimos com apenas uma, das 70, apenas uma subestação, em 2 anos que foi verificado, o período máximo. Aí vai atribui. Isso. O que o pessoal usualmente faz no sistema? O dado que a gente chama de dado controlado, pega o último e segue a regra. Se a sua periodicidade é baixa, isso funciona, mas se você não está aquisitando com precisão baixa, ele pode ser existem técnicas. Essas técnicas são básicas nas outras áreas. Não, no Smart Grid, essa foi o gap de pesquisa que entrou. Enfim, como a gente comentado antes, então, a nossa ideia era fazer a utilização dos dados das Smart Grids, enfim, para tomar alguma decisão, e a gente viu que tem essa transmissão, a aquisição, ela é suscetível a vários ruídos, erros, enfim, e que atrapalham essa tomada de decisões, né? Então, a nossa ideia é buscar alternativas, algo que consiga fornecer, pelo menos, a melhor estimativa, né, para aquele valor ausente, né? E visto, testado, enfim, simulado, a gente conseguiu ver que a máquina é superior às demais, né, que nós pegamos ali, e sendo bastante robusta para ser aplicada nos ambientes no ambiente das Smart Grids, né? Alguns artigos aqui que a gente publicou, principalmente esse último aqui, que foi na I3E Access, né, no passado, com vários inclusive, dependendo da pesquisa que a gente fizer lá, por exemplo, de inserção de dados, imputação de dados em subestação, só aparece o nosso artigo lá, ainda, esses dias eu testei também, só o nosso que aparece lá. Né? Então, por quê? Porque sempre artigos com imputação tem vários, né? Inclusive, a gente faz questão de que a gente fez com dados reais, justamente por causa disso, porque os dados reais eles têm algumas diferenças ali, que dados simulados, por exemplo, elas não são, a forma de trabalho são diferentes, né? Então, por isso também nós optamos por pegar uma base completa íntegra e daí tirar as informações e depois colocar para comparar, para verificar o método, né, que a gente estava vendo ali, certo? Agradeço a atenção de todos os alunos que voltou também, à disposição. Agora mais perguntas. Minha dúvida é outra pergunta, assim, quando você tirou, né, pegou um conjunto completo, você tirou dados, né, então, provavelmente você não tirou de registros contínuos, né, muitos registros contínuos, né, tem que ter Foi um laço ali. Fazer um experimento assim, claro, fazer aleatório, né? Fiz um laço aleatório. Fazer um experimento de daqui a pouco tentar tirar com uma certa continuidade para ver como é que ele vai se comportar. Na verdade, isso aí já entra o erro da mediana, né? A mediana ela vai precisar de uma certa janela para ser calculada. É que, de novo, né? Assim, o que a gente estava procurando? Ele falou assim, ele está bem treinado, né? Ele até então não tem net na parte de Smart Grid, muito menos em subestações de energia. Então, não são técnicas usuais que são aplicadas ou não foram aplicadas assim. Existem vários outros setores em que é normal essa imputação de dados. Como a gente faz no setor elétrico? Pega o último dado. Se o último dado é o último de milissegundos ou de horas, ele vai pegar aquilo. Quando tu chegar, não é o nosso caso, né? Nós pensamos, mas quando tu chegar em mineração de dados, em tirar insights dos dados, esses dados vão fazer falta, porque não está sendo a realidade. Então, qual seria, se era possível usar uma técnica e ela seria possível usar em Smart Grid? Esse é o projeto. Então, a partir disso, só para vocês terem ideia, nós temos 60. Esse sistema vinha sempre instalado. Então, quando a gente pegou uma jornada de 2 anos, tem que estar com 62 subestações. 67. Dessas 67, ele foi trazendo assim, de 10 em 10 segundos nós aquecemos os dados. Ele foi jogando até 1 minuto e ele só conseguiu de uma durante 10 dias. Para te ver o quanto é gerado de dados, seja pelos sensores, seja pela transmissão. Então, a partir dessa premissa, a gente pegou uma base íntegra, que é outro diferencial. Geralmente, o pessoal pega dados sintéticos, porque o objeto é desenvolver a técnica, não a aplicação, e aqui nós estamos ao contrário. Nós queremos aplicar, não. A técnica já está definida. A contribuição dele não é a técnica, a aplicação da técnica. Numa área. Exatamente. Eu acho que é muito projeto. Eu acho que vocês não pareceram, acho que foi, né? Faz tempo, eu estou ainda tentando. Agora eu estava pensando, não, porque eu lembrei que agora eu estou nessa, né? Esses são os dados
lá na aquisição, né? Eu me lembro que eu comentei alguma coisa de problema dos sensores, né? Da geração. Pode ser sensor, pode ser na comunicação, pode ser em ambos. Então, é bem... Aproxima, né? Com margem baixíssima de erro. Você vai pegar um percentual, por exemplo, 20% de erro, você vai ignorar aqueles 20%, pode ter um erro, né? Uma informação depois totalmente errada. Aproxima muito do que seria. E por que aleatoriedade? Porque senão tu está favorecendo um tipo de técnico. Por exemplo, o treinamento que ela vai pegar, se tu pega os anteriores. Existe, por exemplo, limitação aí quando tem o erro no primeiro campo. Ele não consegue, tem alguns algoritmos que perdem. Então, tudo isso a gente está analisando. Vai que aqui não foi feito essa... E a geração que falou fez com laço, como é que tu fez o aleatório, como é que tu implementou como isso? Randômico? Randômico, porque também tem que cuidar, né? Isso, não, eu peguei o randômico, daí quando eu marcava um ponto ali, eu ignorava aquele ponto na próxima. Porque às vezes quando o ciclo do randômico dá no mesmo ponto, né? O pseudo aleatório, né? Não, tu estava com um bom orientador. Tem um pé na computação também, né?